Bem-vindo, irmão, irmã, a este programa Jardim da Igreja. Através do sistema Canção Nova de Comunicação, pela rádio, televisão e internet, chegamos até si para lhe apresentar este programa. Eu sou o Padre Jorge Guarda, da Diocese de Leiria Fátima, onde sou vigário-geral e exerço outros serviços nesta mesma Diocese. E, através do programa Jardim da Igreja, queremos levar até si o conhecimento dos inúmeros carismas que constituem como que canteiros do Jardim da Igreja. Carismas esses que enchem de beleza, de dinamismo, de alegria a missão da própria Igreja. Hoje queremos levar até si o conhecimento sobre o carisma das Irmãs do Amor de Deus. E para nos dar a conhecer os segredos deste carisma, como surgiu, quem foi o fundador, e quais são as características desta congregação religiosa, temos connosco a irmã Maria Gorete Domingos. Bem-vinda, irmã, a este nosso programa. Muito obrigada, agradeço em nome pessoal, agradeço também este convite que nos foi feito e a oportunidade de dar a conhecer um pouco da riqueza que é este carisma na Igreja hoje. Sim, comecei por já lhe chamar, irmã Gorete, quem é, de onde vem, uma breve apresentação àqueles que nos acompanham. Sim, portanto, eu sou a irmã Gorete, sou natural desta Diocese de Leiria Fátima, concretamente da paróquia de Monteredondo. Estou há 27 anos na congregação e, neste momento, faço parte do governo provincial da Congregação das Religiosas do Amor de Deus. Muito bem, daqui a pouco iremos já querer saber mais alguma coisa desta história da vocação. E vamos agora, assistirem a uma peça que a equipa da Canção Nova preparou para nós e no qual nos faz um primeiro retrato desta congregação das religiosas do Amor de Deus. Vamos prestar atenção então a este trabalho. A Congregação das Religiosas do Amor de Deus foi fundada pelo venerável Padre Jerónimo Mariano Usera e Alarcón no dia 27 de abril de 1864, em Toro, Zamora. É uma congregação de vida apostólica e obteve a aprovação pontifícia em julho de 1947. Atualmente, a congregação está presente em 18 países de 3 continentes, na Europa, América e África. Chega a Portugal em 1932 e estando atualmente presente em 10 comunidades: Valpaços, Guimarães, Porto, Aveiro, Ilhavo, Coimbra, Fátima, Estoril, Cascais e Vila Viçosa. O carisma da congregação consiste em encarar o amor de Deus na vida, de modo que cada irmã consiga ser manifestação permanente do amor gratuito de Deus aos homens. Este carisma, hoje abraçado por irmãs e leigos, visa a restauração cristã da sociedade, dedicando-se especialmente à educação integral de crianças e jovens, pois, segundo o Padre Usera, pela educação se ajuda a subir os degraus da dignidade humana. Então, depois de termos conhecido um pouco já da congregação das Irmãs do Amor de Deus, vamos então iniciar a nossa conversa. Irmã Gorete, ouvimos nesta peça que as Irmãs do Amor de Deus foram fundadas pelo Padre Jerónimo Usera. Quem foi este sacerdote? Como é que ele viveu? Pois, este é um jovem que nasce numa família de origem nobre, em Espanha, Madrid, em 1810. O seu nome é Mariano Usera e Alarcón. Ele nasce numa família bastante numerosa, ele é o quinto ou sexto de 16 irmãos, eu digo quinto ou sexto porque ele tinha uma irmã gêmea, e nesta família os pais procuraram fazer desse lar uma escola de sabedoria e de santidade, isto é, passar-lhe valores humanos e cristãos que fundamentassem a vida daqueles filhos. E o Mariano, muito cedo, revela uma inteligência brilhante e uma aptidão muito grande para tudo o que é humanidades, assim como também revela um sentido de solidariedade e sensibilidade pelos problemas sociais, aliado a um sentido do profundo e da relação com Deus. Ele é muitas vezes encontrado na própria família a rezar, algo que não era assim muito comum. Então é neste ambiente que a sua vocação se vai começando a configurar. Aos 13 anos, ele define a sua vocação junto do pai, desta forma: eu estou convencido que Deus me chama a fazer o bem na terra. Estou convencido.
É esta frase que vai nortear todo o caminho e toda a vocação deste adolescente. E esta atitude dele vai surpreender o pai. Porquê? Porque o pai, entre todos os filhos, percebia que aquele era o que poderia melhor seguir a sua carreira. Ele era professor catedrático, o pai, e achava que aquela mente brilhante do filho seria um pouco a continuidade desse ambiente cultural na família. Então, não é o ideal para aquele filho ser sacerdote ou seguir outra vocação. Então, o que é que ele faz? Pensa em levá-lo a fazer uma viagem pelas cidades mais bonitas da Europa, para que ele, vendo toda essa beleza, ficasse deslumbrado e mudasse de ideias. Mas ele, como tinha uma personalidade bem firme, não desiste. Então, de regresso a casa, o pai pergunta-lhe: então, meu filho, depois de toda a beleza que viste, depois de tudo que contemplaste, o que é que tu queres ser? Engenheiro, arquiteto, médico? E eu disse: pai, eu quero ser frade. Eu quero ser frade. E o pai, ainda que não fosse esse ideal, achava que não devia contrariar os projetos do filho. E então apoia-o. E ele vai entrar com 14 anos nos monges cistercienses, em Oseira, na província de Ourense, em norte de Espanha, trocando assim a paz e a harmonia do lar, e o conforto e todo o acompanhamento daquela mãe que muito dedicada, vai trocar isso pela austeridade de um convento. E é fantástico como ele assume esse projeto, deparando-se com o lema de São Bento, ora et labora. E é no silêncio, na oração, no estudo e no trabalho que ele vai configurar toda a sua formação. Faz a profissão religiosa e vai adotar o nome de Jerónimo Zera. Portanto, ele era mariano, ele vai passar a ser Jerónimo Mariano Zera e Alarcón, nome que ele vai usar até ao fim da sua vida. Entretanto, aos 24 anos, ele é ordenado sacerdote em Madrid, numa altura em que em Madrid e em Espanha se vivia uma revolução social e política muito forte, muito acentuada. E Madrid estava a ser palco de, inclusive, a perseguição à igreja e morte de frades. E os familiares, ao verem esse cenário, não é, em Madrid, queriam que ele adiasse a sua ordenação. E ele, firme como sempre, diz: eu serei ordenado sacerdote e na igreja mais central de Madrid. Pronto, é ordenado e, passado um ano, em 1835, sai um decreto em que são suprimidas todas as ordens monásticas. E os cistercienses também não escaparam, não é? Foram também exclaustrados. E Jerónimo Zera, juntamente com os seus monges, pois terá que seguir outro percurso. E ele opta por ficar nas imediações do convento como pároco, desempenhando os seus serviços pastorais, muito dedicado, e tem obras muito bonitas que não há tempo para podermos explicar com mais detalhe, mas é muito interessante ver como ele se dedicava e como procurava ser resposta a essas situações. E na esperança de ainda poder voltar ao convento. Mas isso não acontece. E como não acontece, ele regressa a Madrid. Visto que ele tem uma formação, quer a nível humanista, quer a nível eclesiástico, quer também a nível de ciências, então ele está apto para enfrentar qualquer situação e a formação. E em Madrid vai assumir uma função de professor catedrático na Universidade mais Central de Madrid e, simultaneamente, a rainha confia-lhe a formação cívica e religiosa de 2 jovens guineenses, cromanos, que tinham vindo da Guiné. E esse é o caminho para abrir horizontes novos ao Padre Zera. Ele, ao formar aqueles 2 jovens, em que se coloca mais numa atitude de discípulo do que propriamente de mestre, porque ele primeiro tinha que perceber a sua cultura, tinha que aprender a sua língua, e, embora dominasse muitas línguas, mas ele tem que sintonizar com estes 2 jovens. E ele percebe que a realidade do povo da Guiné é uma realidade muito sofrida, onde os direitos humanos não são respeitados. E ele tem que fazer algo por essa realidade. Então ele dispõe-se e oferece à rainha, pede-lhe para poder ir à Guiné.
E a rainha concede-lhe essa graça. E ele vai numa expedição, sendo o primeiro missionário católico nas ilhas de Fernando Pó, no Golfo da Guiné. Ao chegar lá, esteve pouquíssimo tempo, porque a malária o atacou. Foi um grande inimigo do Padre Osera. E ele vê-se obrigado a regressar em pouco tempo à Espanha para se tratar. Mas no pouco tempo que esteve lá, ele escreve 2 obras muito interessantes e que se vão completar. Portanto, ele aprende a língua, tendo consciência que as línguas, sobretudo desses grupos nativos, são línguas muito fechadas. Ele escreve uma gramática e escreve um catecismo. Portanto, na língua nativa. E assim revela logo aqui um princípio que vai nortear toda a sua vida, que é a educação, a gramática, aliada à evangelização, o catecismo. É isso que vai ter em atenção toda a pessoa no seu todo. Portanto, regressa à Espanha, mas continua a manifestar à rainha o desejo de poder ser missionário. Então a rainha confia-lhe funções eclesiásticas nas Antilhas, em Cuba e em Porto Rico. E ele chega a essa realidade, mas ao chegar lá, o seu coração, os seus olhos vão cair especialmente sobre as classes mais desfavorecidas. E quais são essas classes? São os escravos. É a mulher marginalizada, que não tem voz nem vez, não são reconhecidos os seus direitos, apenas 2% sabem ler e escrever. A infância abandonada, os presos, os camponeses. E ele aí manifesta-se um grande defensor dos direitos humanos. Mas ele não é apenas defensor. Ele vai criar obras para que estas classes atinjam a dignidade a que são chamadas por Deus. Ele via que cada pessoa, cada ser humano é um filho de Deus, alguém criado por amor. Então temos que lhe proporcionar essa oportunidade. E vai criar obras. A primeira obra que ele funda aí, em Porto Rico, é a Casa da Caridade e Ofícios de Santo Ildefonso, com a finalidade de alfabetizar as crianças, proporcionar-lhe um ofício e também preparar a mulher, promover a mulher. Para isso funda uma associação de damas, as Damas da Caridade. Então aí é que vamos entrar no princípio das Irmãs do Amor de Deus. E então, como é que surge a congregação das Irmãs do Amor de Deus? Pois é neste contexto mesmo. A partir da sua experiência pastoral e apostólica e a partir desta obra em que ele percebe que se falta uma daquelas senhoras, por qualquer motivo, aquela obra está em risco, é instável. E é algo que ele tem que promover, não apenas para as Antilhas, mas ele começa já a pensar em África e até na própria Europa, porque a educação, a promoção da mulher é algo que precisa de ser reavivada e acompanhada. E então, ele, como não tem ali religiosas, ele viaja à Europa, à procura de institutos que se dedicassem à educação. Ele não pensa fundar, ele não se sente com vocação de fundador. Ele pensa buscar mestras preparadas e zelosas e cheias do amor de Deus. Não é? Que ele dizia que tinha que fazer isso só por amor, gastar-se, entregar-se por amor. Como não as encontra, vê-se obrigado a fundar. Então viaja também à Alemanha e a Londres e vai comparar os melhores métodos de ensino que existiam, para ele próprio começar a preparar um grupo de jovens que então sintonizaram com o seu projeto e se sentiram identificadas com esse projeto, e ele começa a instruí-las e a formá-las, a prepará-las tecnicamente e a prepará-las também a nível religioso. E vai ser esse grupo que vão ser as primeiras Irmãs do Amor de Deus. Mas se elas preparam em Toro, se as prepara em Madrid, é em Toro que ele encontra as condições adequadas para a fundação. O bispo concede-lhe um palácio que está então em ruínas e ele dispõe-se a reabilitá-lo e que vai ser a primeira casa do Amor de Deus, o primeiro colégio, vai ser o berço, né, onde ele vai onde vai levar as suas filhas. Por outro lado, encontra também apoio em Santa Micaela do Santíssimo Sacramento, a Madre Micaela, que era fundadora das Irmãs Mercedárias. E que, por ser fundadora de uma congregação religiosa feminina, ele percebia que tinha algo
em que o poderia ajudar a concretizar este seu sonho. Então, depois de escrever os estatutos, de os apresentar ao bispo, ele avança com a fundação. Sim, mas então, quem vão ser as primeiras irmãs do amor de Deus? Portanto, é um grupo de 12 jovens que sintonizam, uma delas era inclusive a sobrinha dele, e que sintonizando com este projeto e sentindo-se perfeitamente identificadas e ao mesmo tempo já sintonizando com a espiritualidade que ele vai propor e que ele tem muito clara, que é o ensino por Deus e para Deus. Ensinar por amor de Deus, não é por amor de Deus, porque tem que ser, que remédio, por amor de Deus. Não é convictamente e vivamente, por amor de Deus. Exatamente. Tem que ser por amor. O amor tem que estar na base, tem que ser a origem, tem que ser o método, tem que ser o fim, para que seja um ensino que possa ser integral e possa efetivamente ser uma resposta. E esse grupo de jovens sintoniza com esse projeto. E então ele prepara-as e leva esse grupo de 12 irmãs, de 12 jovens, não é? E que os leva também ao convento das Mercedárias, onde passa os tempos que antecedem a fundação. É do convento das Irmãs Mercedárias que elas saem para... A formação no convento das Irmãs Mercedárias é que fazem a primeira formação religiosa? O padre Zera já as tinha começado a preparar em Madrid, mas elas vão estar ali uns meses antes da fundação da congregação com as Irmãs Mercedárias. E acontece a fundação no dia 27 de abril de 1864. Muito bem. Irmã Maria Gorete, a história levar-nos-ia muito longe. Vamos dar um passozinho mais. Como é que desta iniciativa e destas intuições do padre Ozera e depois com este grupo, como é que emerge o carisma das Irmãs do Amor de Deus? Qual é esse carisma? Normalmente um carisma pode ser definido como uma palavra de Deus que é vivido de uma forma particularmente intensa ou de forma original por uma pessoa, por um grupo de pessoas. Existe esta palavra no caso das Irmãs do Amor de Deus? Qual é? Claro que existe. Bem, primeiro eu acho que existem várias palavras, porque todo o carisma que é muito baseado no amor, o carisma consiste em encarnar o amor de Deus na vida e ser manifestação permanente e gratuita desse amor de Deus aos homens. Então há várias palavras com as quais o carisma está iluminado e está fortalecido. Eu diria que está no coração do Evangelho. São Paulo aos Coríntios, não é verdade? Exatamente. Versículo 14 e 15. Capítulo 2. Capítulo 5. E diz: sim, o amor de Cristo nos absorve completamente, ao pensar que um só morreu por todos, e, portanto, todos morreram. Ele morreu por todos, a fim de os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Como é que isto nos ilumina? Como é que isto também tem projeção pastoral? Pois a primeira coisa é que cada irmã do amor de Deus tem que fazer a experiência de ser amada, tem que viver esta relação íntima com Deus, sentir-se querida, sentir-se amada. E este amor que depois nos impele, ele que nos absorve, é ele que também nos urge, não é? Como temos escrito na cruz. Ele empurra-nos, lança-nos, não nos deixa ficar parados, porque quem vive uma experiência de amor não pode ficar mais parado, tem que a comunicar, tem que a levar. E é um amor que não é um amor fácil. Hoje fala-se muito no amor e o amor muitas vezes é uma palavra banalizada, mas o amor exige morte, exige entrega, exige doação. E o que é o modelo deste amor? É Jesus Cristo. E a medida do amor é amar sem medida. Esta é a medida do amor a que nós somos chamadas. Percebe-se claramente a relação deste carisma com o nome, Religiosas do Amor de Deus. Exatamente. Como é que as irmãs vivem isto na vossa congregação, na vossa espiritualidade, na vossa atividade, este carisma? Pois, em primeiro lugar, procuramos viver numa relação permanente com Deus. O Padre Zera dizia-nos muito, vivam sempre na presença de Deus. Quem vive esta relação com Deus sente-se animado e sente-se forte para o comunicar e pode comunicá-lo. Quem não o vive, pois poderá ser como o bronze que soa, mas que não chega lá.
E então, este é o primeiro aspecto. Por outro lado, é ter um ouvido atento às necessidades que nos envolvem e que nos rodeiam. E são muitas essas necessidades. É como que ter um ouvido em Deus e outro ouvido no povo. Assim fez o Padre Eusébio e assim ele nos convida também a fazer, não é? Estando numa atitude de sensibilidade. E isto concretizamos-lo através da educação. O Padre Eusébio tinha muito claro que é através da educação que se leva a pessoa a tomar consciência da sua dignidade de filha de Deus. É através da educação que se promove, é através da educação que se ensina a fugir da mentira e optar pela verdade. Onde é que as irmãs aplicam esta educação? Colégios ou que outro tipo de ações? Pois, a nossa missão principal passa pelos colégios, passa também por lares de infância e juventude, onde acolhemos crianças e jovens em situação de perigo, que são retiradas às famílias que, pontualmente, no momento não têm competências para os poder acompanhar. Concretiza-se também em comunidades de iniciação, de inserção, em residências de terceira idade, também em alguns seminários onde ainda estamos. Portanto, o Padre Eusébio dizia que tem que ser onde se julgue necessário. Isso tem muito a ver com as chamadas do lugar onde estamos. Isso, nós estamos em 18 países e em cada lugar pois, se vai concretizar de acordo com a realidade também social desse meio. Em Portugal, as irmãs estão presentes aonde? Nós estamos presentes em Valpaços, Guimarães, Porto, Portanto, Aveiro, Ilha. Sim, temos 10 comunidades em Portugal. Irmã Marigoretti, o tempo vai avançando, há muita coisa para contarem. Depois de ouvirmos todas estas características e todas estas histórias, agora queria passar para si. Como é que conheceu este carisma? O que é que a fascinou nele, a ponto de encontrar nele a sua própria vocação e de se consagrar como religiosa do amor de Deus? Sua história. Pois eu acho que é sempre difícil, quando Deus é protagonista de uma obra, saber onde é que tudo começa e onde é que Ele nos leva. Mas Ele tem as suas mediações. Eu tenho muito claro que a primeira mediação de que Deus se serviu para me chamar foi a família. Eu pertenço a uma família muito simples, lutadora, trabalhadora, mas onde eu aprendi os valores humanos e cristãos que fundamentaram a minha vida e que ainda hoje continuam a ser muito presentes. Eu sou a terceira de 10 irmãos e aí aprendi o que é que significa o que é que significa a partilha, o que é que significa o perdão, o que é que a cedência, o vivermos em grupo. Isso para mim sempre foi muito importante. Mas o mais significativo foi perceber que Deus era alguém importante para os meus pais. Que podia haver muito trabalho, mas tinha que haver tempo para a prática dos sacramentos, para a recitação do terço diário. E foi aí, nessa oração, que eu comecei a sentir assim, o toque de Deus. Porque sempre no final do terço a minha mãe rezava pelas vocações sacerdotais, religiosas e missionárias. E aquilo era assim como que uma ponta de uma espada que me tocava ao coração, a dizer assim, e tu, por que não? E eu caladinha, não é? Não queria nem admitir que isso pudesse ser para mim. Isso era para os outros, para mim não. Mas a verdade é que havia essa interpelação permanente. E aos 8 anos eu ouvi o testemunho de uma religiosa missionária que tinha estado em Angola. E ela contava e partilhava aquelas experiências que tinha vivido, muito radicais e muito chocantes até. E naquele dia, como me caíram as máscaras, disse, pronto, é isto mesmo que eu quero ser. E cheguei a casa toda contente e disse à minha mãe, já sei o que é que eu quero ser. Eu quero ser 3 coisas. Eu quero ser freira, eu quero ser costureira para fazer roupa para aqueles meninos, eu quero ser cozinheira para fazer arroz, cozinhar arroz para ajudar aquelas crianças. Então era como que a primeira definição da minha vocação. Pronto, entretanto, fui para a escola e isso teve um preço caro. Isso teve um preço muito caro, porque a minha professora era protestante e achava que eu não tinha o direito de dizer isso, então eu fui bem penalizada, mas avançando. E eu fui deixando adormecer esse sonho. Porque hei de ser diferente? Não, isto é melhor ser igual a toda a gente. E comecei novamente a mandar essa inquietação assim lá para o fundo. Mas como se rezava todos os dias na minha casa, eu disse, mas que chatice. Avivava-se assim. Não há como retirar este sonho. E se avivando. Depois fui trabalhar para o seminário
E no seminário no seminário de Leiria, onde encontrei também um ambiente favorável para alimentar esta inquietação. E aos 15 anos fui fazer um encontro com as Irmãs do Amor de Deus. E quando eu conheci as Irmãs do Amor de Deus, e vi a sua alegria, a simplicidade com que viviam, a forma como nos acolheram, como partilhavam os seus espaços, a casa, como estavam connosco. E quando vi o carisma, disse, é isto mesmo que eu quero. Ainda por cima era uma congregação missionária, estavam em Angola, estavam em Moçambique, estavam em África, disse assim, é isto mesmo, estava claro. E eu disse logo à irmã assim, eu quero entrar nas Irmãs do Amor de Deus. E ela disse assim, está bem, quando tu tiveres 17 anos. E eu vim, não é? Quando tiver 17 anos. E aí começa a grande luta, não é? Porque se eu vinha cheia de energia, cheia de convicção e entusiasmos, mas depois aquilo começa a naufragar. Eu disse, eita, isto assim não dá. Eu sempre queria ser igual a toda a gente. Pensava também, sonhava ter a minha casa, ter a minha família, ter muitos filhos como os meus pais, a minha mãe, e ser assim uma educadora na família. Mas, por outro lado, eu sentia que isso ficava muito condicionado, que eu podia fazer algo mais. Era sempre ali aquela luta. A gente tem que terminar e o passo definitivo. Pronto, eu passo, entretanto, nesta luta com Deus, eu comecei a ficar inclusivamente doente. E quando estava entretanto, fui a um encontro vocacional e a irmã disse-me, enquanto tu não te renderes a Deus, enquanto tu não entrares, não fizeres uma experiência, tu não vais ficar bem, porque é Deus que te está a inquietar. E efetivamente eu disse, eu tenho que experimentar, a ver se efetivamente é esse ou não o meu lugar e o meu caminho. E sim, entrei com 18 anos na congregação, fiz a formação inicial em Coimbra, durante 3 anos, depois fui para Guimarães, onde estive 5 anos, num lar de infância e juventude, e aí sim me senti uma mãe pujante, tinha 17 filhos à minha volta, crianças e jovens, muitas delas maiores do que eu. E agora acabou por fazer a consagração definitiva em 1995. Sim. E valeu a pena? Claro que valeu, senão não estaria aqui. Muito bem, o nosso tempo já terminou. Pergunta-lhe se alguma rapariga quiserem ouvir estas histórias todas do carisma do amor de Deus, quiser chegar a esta congregação, com quem é que há de contactar? Pois pode contactar connosco na Casa Provincial, através do e-mail secretaria@amordedeus.net. Pode também contactar-nos através do telefone 249-539-130. Pode também entrar na nossa página, no site, que neste momento estamos a atualizar, mas que encontrei também muitos dados, que é www.amordedeus.net. Pronto. E hoje com a internet é muito fácil. Se não, vêm aqui a Fátima, perguntam pelas Irmãs do Amor de Deus e encontrarão quem lhes indique onde é. Obrigado, Irmã Gorete, por esta história tão interessante, estas histórias tão interessantes. O nosso tempo foi pouco para tanta bela história e obrigado por, então, nos revelar estes segredos. Assim que nos acompanhou também neste programa sobre as religiosas do amor de Deus, também obrigado por nos deixar entrar em sua casa e podermos partilhar consigo esta realidade, este carisma que o Espírito Santo concedeu ao Padre Jerónimo Ousera e que hoje enriquece a Igreja de várias formas, conforme ouvimos. E vamos invocar a bênção de Deus sobre si e sobre todos aqueles que nos acompanham neste programa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A paz de Cristo esteja consigo. Até ao próximo programa, se Deus quiser.